Olá, arrematantes! Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Arremate Descomplicado, onde eu te ensino então como arrematar imóveis, como adquirir imóveis com até 70% de desconto de forma segura e lucrativa. Para quem não me conhece, né, eu sou Ana Isaura, eu sou especialista então em leilões de imóveis, né? E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre um documento que garante, então, para você nas suas arrematações, né, segurança aí na hora de estar arrematando um imóvel de leilão. E sabe qual que é esse documento que vai lhe trazer segurança aí nas suas arrematações? É o edital. E esse é o tema hoje do nosso programa Arremate Descomplicado. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema, tá? E eu vou seguir um roteiro aqui com vocês, para que eu não me perca do tema, né, do edital. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que a gente vai se orientando, que algumas pessoas nos perguntam mesmo, né? Eu prestando aqui assessorias, mentorias, né? E o que as pessoas mais perguntam sobre a segurança, né, nas arrematações, como que eu faço, como que eu obtenho segurança. E uma das formas de obter segurança é com o edital, ler o edital, né? E vamos falar um pouquinho, e eu vou seguir um roteiro com vocês, tá? Para que eu não me perca aqui do tema, tá? E o que é o edital? Vamos iniciar, então, o nosso tema sabendo o que é o edital. O edital nada mais né? É a regra entre os participantes ali do leilão, né? É o edital que dita as regras entre os participantes, né? E eu sempre me pergunto, assim, as pessoas falam, mas é tão importante assim o edital, né? E eu faço um questionamento com vocês, né? O edital nada mais é como você vai participar num concurso, né? Você vai participar de um concurso público, né? Para um cargo público, você escolheu lá um cargo, um trabalho, né? Você vai fazer então a sua inscrição. E lá vai ter também um edital, é o edital que vai ditar as regras entre você e a instituição lá que está realizando aquele concurso, né? E no concurso público, você vai para o concurso público, né? Sem saber o que tem no edital, quais as regras, né? Como que você vai trabalhar, em que local que você vai trabalhar, qual o salário que você vai receber, né? Em que lugar a cidade, qual vai ser o seu trabalho, quais vai ser as suas atribuições, né? A mesma situação acontece, então, né, com relação, então, ao edital, né? O edital do leilão de imóveis ou leilão de veículos, enfim, né? A mesma situação acontece. Então, o edital vai ditar as regras entre você, né, que vai participar do leilão, né, e a instituição, né, que seja ali o banco, né, que está colocando aquele imóvel para leilão, né, ou propriamente dito, né, o credor lá no sistema judiciário. Então, o edital que dita as regras entre os participantes, e é importante que vocês saibam disso, né, ninguém vai participar de um leilão, ou como eu falei aqui, falando de forma comparativa, né? Quando você vai participar de um concurso público, você não vai... já para se inscrever, você tem que ler o edital, né? Como é que você vai saber quais são as regras ali, qual o valor que você vai receber, né? Para fazer aquele trabalho, quanto tempo se é CLT, se não é. A mesma situação acontece com um edital de leilão, né? É necessário que você leia e porque ele dita as regras entre você e a instituição que está realizando aquele leilão, né? No caso aí o credor, né? Que pode ser tanto o banco ou lá no judiciário, que pode ser algum outro tipo de credor aí que está colocando esse imóvel a leilão, tá? Então aí nós estamos falando o edital, né? Que dita as regras entre os participantes. Outro questionamento, eu seguindo aqui esse roteiro aqui para vocês, né? Se existe diferença entre edital, então, edital judicial e os editais extrajudiciais. Muitas pessoas me perguntam, então, né, se existe alguma diferença entre esses dois tipos de edital, né?
E eu vou falar para vocês, né? Ambos, como eu falei, ditam regras, porém, né, o formato ele é um pouco diferente, né? No leilão judicial, aquelas regras que estão lá no edital do leilão, né, elas são complementares às formalidades que existem dentro de um processo judicial, né? Procedimentos, as legalidades judiciais. Então, o edital ele complementa aquelas formalidades, né, que ditaram ali as regras ali do procedimento judicial. Então, eles têm que se complementar, né, o edital junto com o procedimento judicial. Já num leilão extrajudicial, né, o edital do leilão extrajudicial, na verdade, ele é o maior regramento entre as partes, tá? Porque já não vai ser de origem de um processo judicial, né? Então, ele sendo nesse formato, né, o edital de leilão extrajudicial, ele sendo desse formato, o que acontece é que ele vai ter mais regras, né? E aí você tem que verificar que no leilão extrajudicial as principais regras vão estar lá no edital, né? Claro que tudo é compatibilizado, né, com a lei lá de leilão, a lei de alienação fiduciária, a gente falando dos leilões extrajudiciais, em que o credor, né, quem está executando, né, uma dívida e quem está realizando o leilão, né, em razão do credor, que é o banco, né, e a grande maioria se trata das alienações fiduciárias, né. Eu não sei se vocês sabem, mas as regras dos leilões extrajudiciais, na sua grande maioria, são os leilões, a grande maioria, né, fica então relacionada ao banco, né, ao credor fiduciário aí, então deve seguir então as regras, tá, também da alienação fiduciária, mas a todas as cláusulas, né, que vão envolver sobre o leilão extrajudicial, elas vão estar lá no edital e o suprassumo, né? Você tem que saber de tudo que está ali naquelas informações do edital, principalmente do leilão extrajudicial, tá? Não menos, claro, a gente falando dos leilões judiciais também. Porém, o leilão judicial, ele tem que compatibilizar as duas regras, né? O edital é uma regra, as formalidades dentro do processo é outra regra, então eles têm que ser compatíveis, né? Se compatibilizar, então, ali também, tá? Outro questionamento que me fazem sobre o edital, a gente falando aqui, né? Sobre segurança na hora de arrematar o imóvel de leilão, sobre a segurança que a gente deve ter ao analisar o documento principal aqui, um dos documentos principais do edital, tá? Um questionamento que me falam também, eu tô seguindo o roteirinho aqui, gente, para não me perder aqui do tema, tá? Outro questionamento que me fazem, né? Precisa ler todo o edital, né? Ou tem partes aí que não são necessárias, que de repente eu não preciso tá olhando, perder tempo, né? E eu falo aqui para vocês, tem que ler todo o edital, tá? É obrigatório você ler, sim, todo o edital, tá? E por que que eu tenho que ler todo o edital, né? Porque ali vão ter informações importantes ali que podem acarretar, se você não ler, né? De repente você achar desnecessário uma ou outra parte, ou passar as vistas muito rápido assim, né? Sem ler com detalhes, né? E ler todo ele, né? Isso certamente poderá, eventualmente, né? Causar prejuízos futuros aí a você arrematante, se você achar que não é necessário olhar todo o edital, ler todo o edital, tá? Então, tome muito cuidado, tá? Com relação a esse aspecto. É sim necessário ler todo o edital, é importante, não existe cláusulas ou partes no edital que eu não devo estar lendo, né? E analisando, certo? Outro questionamento aqui que me perguntam também, tá? Que deriva dessa outra pergunta que a gente está falando aqui, né? Por que é tão importante assim ler o edital de um leilão, né? Por que é
tão importante, necessário, né? Como eu falei, ler todo o edital. Porque lá dentro do edital, né? Como eu falei, ele dita as regras, né? Então, lá dentro do edital que você vai descobrir informações como responsabilidade do arrematante, né? Quais são as responsabilidades, se existem dívidas do imóvel e se essas dívidas vão ficar a seu encargo ou não, se qual é o valor dessas dívidas também, tá? É necessário que você saiba dessas situações e vão estar lá dentro do edital, tá? Se o imóvel está ocupado, não está. Outra situação também, responsabilidades, né? Principalmente nos leilões extrajudiciais, tá? Nos leilões extrajudiciais, o edital, né? Ele fala muito das responsabilidades com relação ao desembaraço da documentação, tá? Tem algumas responsabilidades que serão suas, como pagar o imposto ITBI, dentro do prazo lá estabelecido, depois informar ao banco, né? Depois que você tramitou toda a documentação ali, registrou o imóvel, informar ao banco que você registrou esse imóvel na matrícula do imóvel. O banco, em contrapartida, o credor, né? Nos leilões extrajudiciais, ele também coloca a responsabilidade dele, né? Ele informa o prazo que ele vai passar esse documento para você, em 30 dias, a partir de que momento, né? Que você já toma posse desse imóvel. Então, tudo isso vai estar lá no leilão, no edital do leilão, tá? Por isso que a importância de ler o edital, né? Certidões, quais são as certidões que você vai ter que tirar, que são de sua responsabilidade, né? O que é responsabilidade do banco, formas de pagamento, né? Se vai ser parcelado, se pode ser à vista, né? Se eu posso utilizar o FGTS para pagar uma parte desses valores, né? Porque isso às vezes pode ser possível nos leilões extrajudiciais, né? Então, são informações assim que você consegue visualizar, né? Inclusive, você verifica informações que estão descritas na matrícula, porque no edital ele transcreve uma parte da descrição, o resumo, né? Da descrição da matrícula do imóvel também. Você vai fazer essas anotações, né? A matrícula do imóvel, metragem do apartamento ou do terreno, se existe alguma edificação nesse terreno ou não, enfim, se existem credores, quem são esses credores, é uma infinidade de informações que você encontra dentro do edital. Aí é a grande importância de ler o edital de forma completa, né? E aí me perguntam, qual que é o benefício de ler o edital, né? O benefício é você ter segurança na sua arrematação, né? A partir do momento que o ler o edital, né? A partir do momento que você obtém essas informações, né? Você tem conhecimento das informações que estão lá no edital, né? Começa a ter conhecimento sobre aquele tipo de negócio, né? Descobre os pontos positivos, os pontos negativos de participar, né? Então, aí isso vai te gerar segurança. Você vai para uma arrematação, né? Você vai para um leilão, sabendo com segurança daquelas informações, né? Se aquele imóvel realmente, aquela localização, se as dívidas vão ser suas ou não são, né? Saber de informações importantes. Quando que a gente obtém segurança, né? A gente obtém segurança no negócio a partir que a gente sabe de todas as regras, quais são as minhas responsabilidades, quais serão as responsabilidades da outra parte também, em contrapartida, o que ela vai me dar, né? Saber do valor, dos descontos, né? Datas do leilão. Então, a segurança, ela se carrega a partir do momento quanto mais informações e conhecimento você tem sobre um determinado tipo de negócio, correto? Mais uma informação aqui que também me perguntam, né? Se eu não ler o edital, o que acontece, né? Uma pergunta também que geralmente costumam fazer. E se eu não ler o edital, o que vai me acontecer, né? Se você não ler o edital, né? O que pode acontecer é você tomar algum tipo de prejuízo, né? Essa é uma grande importância aqui que a gente fala ao ler o edital, tá?
Porque qualquer tipo de negócio que você vá fazer, tanto investimento, né? Você está adquirindo uma propriedade, você está adquirindo um imóvel, né? Então, da mesma forma que você vai adquirir um imóvel, vai ler um contrato, né? Você vai ler um contrato aí de compra e venda. Você vai analisar todas as cláusulas daquele contrato, né? Você não vai comprar um imóvel, adquirir um imóvel aí dentro do mercado normal, né? Fora aqui do mercado de leilões, do mercado normal, sem ler um contrato, né? Sem saber o que você vai estar sendo responsável, né? Dentro das tramitações. Então, a mesma situação acontece dentro de um leilão, né? O edital é como se fosse aquele contrato de compra e venda, vamos falar assim, de comparativos. Claro que não é exatamente esse o objetivo, né? Mas é para eu falar para vocês aqui da importância, né, de estar lendo o edital, porque eu vejo que muitas pessoas até me procuravam, assim, quando eu faço assessoria, né? Às vezes me procuram, eu vi um imóvel assim, interessantíssimo, mas será que você podia verificar para mim se esse imóvel é bom ou não? E daí, tipo, falta menos de 24 horas para aquele leilão acontecer. Eu falo assim, olha, é praticamente impossível, né? Eu vou ter que parar e olhar item por item, né? Se realmente as informações, as cláusulas que estão ali, o que consta no edital, né? O que vai ser viável ou não para você. Eu não tenho como analisar imediatamente em 24 horas todas essas informações, né? E às vezes a pessoa até vai para o leilão, né? Com aquela expectativa pelo valor que está lá no site do leiloeiro, enfim, né? Com aquela expectativa, né? Que o valor é interessante, muitas vezes o valor realmente é o que mais atrai, né, as pessoas num leilão. Porém, eu digo para vocês que o edital, você ir para um leilão sem ler o edital, né, é um enorme risco aí que você tá colocando, tá se arriscando sem saber do tipo de negócio, qual vai ser a sua responsabilidade, né? O que vai acontecer depois que você arrematar esse imóvel? Eu não sei, eu não faço um tipo de negócio dessa forma, né? Você vai comprar ou adquirir um imóvel no mercado normal, você não faz isso, né? Compra lá esse imóvel e não quero nem saber. E daí? Tem dívida? Se existe alguma situação, alguma implicação ali na matrícula do imóvel? Se tem alguma informação, né, dentro ali das suas responsabilidades, né? Geralmente ninguém faz isso, né, gente? A mesma coisa no edital, né? Vá para um leilão, né, já sabendo quais são as regras, lendo o edital, certo? Outra informação aqui, que eu vou seguindo o nosso roteirinho para que eu não perca aqui essas informações que eu tô conversando com vocês hoje sobre o edital, tá? Que é para trazer o que para vocês? Informações importantes que vão lhe trazer segurança, né? Na hora de estar indo para um leilão, certo? Para a hora de estar indo a uma arrematação, né? Tanto judicial quanto extrajudicial. E algumas pessoas também me perguntam, né, Ana, então assim, eu sei que vai demorar um pouquinho de tempo, realmente, né? Se fosse tudo tão fácil assim, né? Não é todo tipo de investimento tem um tempo para você analisar, ler o edital, né? Você tirar um tempo prévio à data do leilão, né, para que você analise todos os questionamentos daquele edital, né? E algumas pessoas me perguntam, mas Ana, qual que é o melhor momento, então, para que eu faça a leitura desse edital, né? Para que eu não perca tempo, ou já vou lá ler o edital, já olho o primeiro edital, vi o imóvel, como que acontece, tá? Eu vou falar aqui para vocês, né, de forma para otimizar o tempo de vocês, né? E eu vou falar como uma experiência minha que eu faço aqui nas minhas arrematações, né? E eu tô passando para vocês, sugiro, né, que vocês, se vocês quiserem otimizar o tempo de vocês, fazer dessa forma, tá? A forma que eu faço aqui é, primeiro, eu vejo se a oferta tá adequada ao que eu realmente pretendo pagar, né? O que eu pretendo pagar por aquele imóvel, né? E vejo também, atrelada a isso ao que eu pretendo pagar, eu verifico, então,
qual é o desconto, né? Se tem aquele imóvel que está com 30, 40, 50, até 70% abaixo do valor de avaliação que consta lá na descrição no site do leiloeiro, digamos assim, né? E aí, a partir desse momento, né, eu sei que aquele valor está com desconto, eu também faço uma verificação prévia no mercado, aí nas pesquisas que a gente faz, pode ser nos sites aí de pesquisa de imóveis, né, e claro, é muito mais fácil você olhar essas pesquisas quando é um apartamento, né, um sobrado, um terreno que é mais localizado na região central, você vai encontrar parâmetros na própria internet, né, nos sites de venda de imóveis. Você consegue encontrar de forma rápida essas informações para saber se o valor que constou lá na avaliação, na descrição do site do leiloeiro, né, condiz realmente com o valor de mercado, e daí você sabe bem, realmente condiz, está dentro do valor, realmente tem esse desconto real mesmo que está sendo informado ali, digamos assim, na descrição do lote lá no site daquele leiloeiro lá que você visualizou. Visto isso, então já é uma prévia que ele está sendo viável para você arrematar, digamos assim, inicialmente de valores. Aí sim, né, eu sugiro que depois que você verificou isso, aí sim você vai para a leitura do edital, né? Porque não adianta você ler o edital de repente, né? Começa a ler, perde aquele tempo todo e descobre que o valor da avaliação não é real, digamos assim, né? Você descobre que aquele valor destoa muito, não é condizente com o valor de mercado. Então, para você evitar ler o edital, que vai demorar tempo, vai demandar tempo de você, né, eu sugiro que pelo menos você veja antes, de forma prévia, valor de avaliação daquele imóvel, né? E também dentro daquela pesquisa, que a gente faz uma pesquisa prévia, rápida ali do mercado, né? E não depois você começa a fazer a leitura do edital, tá? E daí agora nós vamos com mais uma informação aqui para você. E como que eu faço para organizar então a minha leitura de edital? Por onde que eu começo a leitura do edital, né? E comece pelo começo que a gente fala, né? Então o edital ele é separado por partes, né? Tem o cabeçalho, digamos assim, que são as informações, né? Quem que está realizando aquele leilão? Se trata-se do banco, um credor, né? Banco fiduciário. Se trata de judicial, né? Se ali quem está entrando com aquele leilão é um leilão judicial, qual é a vara que está tramitando, qual o processo, né? A origem daquele leilão. Geralmente, bem no início é o que acontece. Você tem essas informações. Quem é o leiloeiro que está realizando, a origem, né? Se é o credor banco, se é o credor lá do judiciário, certo? Você vai ter todas essas informações logo no início. E aí passa então para as datas do leilão, né? E alguns, claro, os editais eles não são todos iguais, por isso que você tem que ler todo o edital, porque os editais não são iguais, eles são diferentes, né? Eles se diferem. Mesmo sendo de leilões extrajudiciais se diferem, e sendo de leilões judiciais um ou outro pode ser diferente, tá? Mas o básico ali no início são essas informações que eu falei para vocês. Depois a informação das datas do leilão, valor em primeira praça, valor em segunda praça, ou se trata-se de praça única, né? Qual o valor de desconto, que a gente fala do valor que vai ter o desconto aí da avaliação, qual que é o valor que foi avaliado e qual o valor de desconto, né? Que ele vai em segunda praça, porque em primeira praça o valor é da avaliação, né? Você vai ter o valor da avaliação em primeira praça. Na segunda praça, sim, na segunda praça você vai verificar qual que é o valor que é mais importante pra gente, né? Que vai arrematar um imóvel, é saber quanto que ele vai ficar o valor em segunda praça, né? Se ele cai para 50%, 60%. Desculpa, gente. Falando muito. E aí eu me engasguei aqui. Próximo passo, então, organizando aí a leitura do seu edital, né?
Então você vai começar a circular datas, horários, não perca os horários do leilão, as datas, não se confunda, né? Comece circulando essas informações importantes, né? Quem é o leiloeiro que está realizando esse leilão, caso você tenha dúvida se esse leilão, se esse leiloeiro é oficial, né? Tem alguma dúvida, circule ali, né? Qual o nome do leiloeiro. Também veja a descrição do lote. O que é a descrição do lote? A descrição do lote vai estar lá no edital, que é a localização do imóvel, né? Metragem, se é um terreno, né? Qual a divisão do terreno, com quem divide, quem são as confrontações, né? Geralmente vem lá o número da matrícula do imóvel também, informando qual que é o número da matrícula do imóvel, né? Se for, né? O normal é ter a matrícula do imóvel, tá? Mas tem alguns leilões que eles podem não ter essa informação, mas a grande maioria tem que estar lá o número da matrícula do imóvel com as informações. Geralmente é o que acontece. O leiloeiro ele retira as informações principais da matrícula e também coloca lá no edital. Tá? Lá de cara, lá você já tem essas informações sobre metragem do imóvel, apartamento com garagem, sem garagem, né? Terreno, se tá o terreno sobrado, ou não é só um terreno, né? Essas informações aí. Então a gente vai saber quem é o leiloeiro responsável, como eu falei para vocês, né? Lembrando também, vai ter a informação do cadastro seu junto ao leiloeiro, né? Por quê? Porque hoje os leilões, a sua grande maioria, né? Eles são feitos online. E você tem que seguir as regras também, né? Do cadastro para você participar desse leilão. Não é simplesmente, eu vi essa oferta e vou deixar para participar, achei interessante, já dei uma olhada mais ou menos, né? Vou chegar no dia lá, porque se você ler o edital, você já vai saber dessa informação, né? Que tem um prazo para você se cadastrar lá no site do leiloeiro. Então, preste muita atenção. Se você ler o edital, você já vai saber, né? Dessa informação, que geralmente eles dão prazo aí de 24, 48 horas antes da data do leilão, para que você faça o cadastro, e isso tá lá no edital, né? Geralmente tá lá no edital essa informação, que você vai ter que fazer um cadastro prévio, né? Junto ao site daquele leiloeiro que você viu o imóvel e passar as suas informações. Lá você vai ter que anexar documentos como o RG, CPF, né? Comprovante de endereço. E por que isso? Porque senão seria muito fácil, qualquer um entrava participando daquele leilão e daí de repente, eu dei o lance, ok, você é o vencedor, depois você fala, não quero mais, não quero participar, não quero esse imóvel não, eu vi que não tá condizente com as minhas condições, vou desistir. Não é bem assim, por isso que é feito o cadastro prévio. Tanto é que quando você faz o cadastro prévio, lá tá dizendo que você leu, aceita as condições daquele leilão. Então, mesmo se você não fizer a leitura, lá já tem aquela informação que você tá ciente. Tá lá o edital, que é responsabilidade sua ler e saber das condições para participar daquele leilão. Então, depois você não pode alegar desconhecimento das informações do leilão, tá? Então, é aí a forma prévia de se cadastrar, que vai estar lá no edital, né? Informando se é 24, 48 horas antes, você tem que se preparar, né? E fazer o cadastro lá nesse leiloeiro oficial, certo? E essas informações estão lá no edital. Preste bastante atenção. Formas de pagamento vão estar lá no edital também. Qual a forma de pagamento, né? À vista, é parcelado, né? Lembrando que os leilões, tanto judiciais como extrajudiciais, podem sim serem feitos com uma entrada e parcelamento, né? Isso é viável tanto no judicial quanto no extrajudicial. Porém, os pagamentos à vista têm prioridade, né? Porque são à vista. Às vezes, até eu vi nos leilões extrajudiciais o que acontece, alguns eles dão um incremento para você
com um bônus ainda, dando um desconto, além daquele da arrematação, que tá lá, digamos, 30%, 40%, 50%, eles dão mais 10% de desconto se você pagar à vista. Ou, às vezes, não é a regra, pode te dar um tempo aí para você fazer o financiamento desse imóvel, o parcelamento, né? Então, isso vai variar e vai estar lá no edital nas formas de pagamento, certo? Lá no edital também, então fique atento, formas de pagamento. E vai circulando aí, pega um marca-texto e circula essas informações que são importantes. Formas de pagamento, anotações da matrícula, como eu falei ali. Vai ter lá na descrição do lote as informações de metragem, localização do imóvel, o número da matrícula desse imóvel, informações resumidas da matrícula do imóvel vão estar lá no edital também, tá? É lá que você vai saber, então, se existem credores, outros credores, né, sobre aquele imóvel. Você vai descobrir a responsabilidade do arrematante, né, se existem dívidas que vão ser encargo do arrematante, tá? Você tem que tomar esse cuidado. Existem dívidas a encargo do arrematante, sim ou não? Qual é o valor dessa dívida, certo? Em alguns casos, né, a maioria, né, quando vai ficar uma dívida em cargo do arrematante, já vem alguns editais, já deixa expresso, ó, vai ficar em cargo do arrematante um determinado valor, né, que você, além de pagar a arrematação, você é responsável aí por pagar também dívida de IPTU ou dívida de condomínio, que são dívidas do imóvel. Lembrando que a importância aqui é você ficar atento às dicas do imóvel, tá? Fique bem atento às dívidas do imóvel. Se vai ser responsabilidade sua, responsabilidade não vai ser sua, vai ser quem vai quitar vai ser, enfim, o credor, né? Digamos o banco. Muitas vezes o banco ele se oferece que até a data do leilão quem paga essas dívidas é o banco, mas não é a regra. Não é a regra. Então você vai ter que ler, não confie achando que eu não vou ser responsável, porque existe uma lei, né? Existe realmente uma lei que diz que o valor, principalmente nos judiciais, né? Aquele valor da arrematação, né? Ele vai suprir, com o valor da arrematação, ele vai pagar os credores, né? Que é o condomínio, digamos assim, o IPTU. Porém, isso não é uma regra específica, pode ter outras informações aí, ou se o valor ultrapassar e não cobrir, é responsabilidade sua. Então, fique ciente das obrigações também do arrematante relacionada a dívidas do imóvel, não dívidas pessoais, tá? Você, arrematante, você pode ser responsável se for dívidas do imóvel, né, do próprio imóvel, e não dívidas pessoais, né, dívidas trabalhistas, enfim, se você arrematou, você não vai ser responsável por dívidas trabalhistas, porque elas são em relação à pessoa, né, do devedor e não ao imóvel. Então, tome cuidado aí com relação a esse critério. Outra situação, falando aqui do edital, né, a gente está numa organização de leitura do edital, tá? Existência de dívidas, a gente já falou, encargo do arrematante, tem que cuidar, tem que ler o edital. Outras situações que geralmente está lá embaixo, tá? As dívidas, responsabilidade do arrematante já está lá mais pro final do edital, tá? Por isso que eu falo, não adianta você falar, é melhor eu olhar só o começo, só o final, não. Todo ele, leia todo ele. E pode existir também outras situações também, né, que vão aí depois influenciar na sua decisão de participar ou não desse leilão, tá? E quais são essas outras? Eu exemplifico, né? Se você ainda está iniciando na arrematação, você é iniciante, né? Pode ser que tenha algumas informações que você ainda não está habituado a olhar ali no edital, né? Como não faz parte, às vezes, do seu cotidiano, você não está habituado. Porém, aos poucos, com a leitura do edital, você vai pegando essas informações. E o que você tiver dúvida, né? Isso aqui não é do meu conhecimento, né? Não entendo o que significa isso aqui. Você circula, né? E depois você vai buscar essas informações concretas, certo? Como exemplo, né? Pode ser que lá no edital tá dizendo que vai ser
vai a leilão uma fração ideal, né? A fração ideal não é o imóvel todo, é uma fração, é uma pequena parte daquele imóvel, né? Que vai a leilão, digamos assim, né? Outra situação que pode acontecer também, eu li lá que esse imóvel está indo a leilão e digamos assim, é um usufruto. Está dizendo lá que tem uma cláusula de usufruto, tem uma cláusula de inalienabilidade. Então, situações às vezes que eu falo assim, nossa, eu nunca vi falar, o que será que é isso? Circule para depois sanar a sua dúvida, né? Que você tem dúvida, circule. Principalmente nos leilões judiciais, existe muito esses questionamentos, sabe? Com relação à fração ideal, o usufruto, né? Às vezes está indo um imóvel a leilão só os direitos sobre aquele imóvel, né? Que isso aí é tema para uma outra live, né? O tema de um outro tema aí, de um outro dia que a gente pode abordar. Mas vocês fiquem aqui atentos, né? A essas principais informações aqui do edital, tá? Outra informação também que eu acho bem interessante que vocês fiquem atentos, então, né? Ao finalizar, então, a organização de leitura do edital, né? Como eu falei, essa é a organização do edital. Informações importantes com relação à origem do leilão estão lá no início, né? Na introdução do edital, informações de pagamentos, datas estão ali no meio, né? As informações de dívidas, enfim, ficam mais lá para o final. Dívidas e responsabilidades ficam lá para o final. Todas elas são importantes, tá? Porém, nos leilões judiciais pode ser que você observe algumas questões um pouco diferentes dos leilões extrajudiciais. Como eu falei ali, fração ideal, usufruto, são questionamentos lá dos leilões judiciais, tá? Porém, lá nos leilões extrajudiciais tem informações importantes aí que ficam à sua responsabilidade, ao seu encargo, a sua obrigação aí de cumprir também com a sua parte no leilão, certo? Mais uma pergunta aqui, que a gente já tá na finaleira aqui, falando sobre o edital, né? A segurança que vai lhe dar, então, ao saber dessas informações ao ler o edital, né? Num leilão, numa arrematação. Outra pergunta aqui, onde as pessoas conseguem, então, onde as pessoas mais erram, desculpa aqui, que eu anotei, gente, e eu não anotei uma letra meio ruim aqui, sabe? Para seguir o roteiro com vocês e eu não tô nem conseguindo entender minha letra aqui, mas já entendi. Onde mais as pessoas erram, então, ao ler o edital? Pela minha prática, tá? Pelo conhecimento que eu tenho, pelo que eu já tive de conhecimento com outros colegas também, que a gente troca ideias, né? Troca informações, troca experiência. Então, pelo que eu já obtive de informação e trocando experiências aí, onde mais erram, né? Onde que se mais erra, né? Ao ler, onde as pessoas mais erram ao ler o edital? É não entender bem sobre as suas responsabilidades, sobre as dívidas do imóvel, né? Se ficam ao meu encargo, você leu, ficou bem claro para você? Circule, ficou claro para você de quem que é a responsabilidade? Se a responsabilidade vai ser sua por aquela dívida, se a responsabilidade é do credor, digamos assim, do banco ou do credor lá no judiciário, né? Então, onde as pessoas mais erram é não ler o edital. Não ler o edital nessa parte, né? De dívidas do arrematante, né? As pessoas ou leem superficialmente, né? Ou por um desatento, eu acho que é isso mesmo. Se tiver dúvida, circule e busque mais informação, tire dúvida com o leiloeiro, enfim, na dúvida, nunca fique na dúvida na hora de estar analisando isso. Mas onde as pessoas mais erram, geralmente, com relação às dívidas as dívidas do imóvel, se ficam em cargo do arrematante ou não. É onde as pessoas
no geral, é onde as pessoas mais erram na hora da leitura do edital. Ficam na dúvida e não sabem se realmente, vai ser minha, não vai ser, como é que vai ficar? É onde as pessoas mais erram aí na hora de estar participando de um leilão, na hora de estar participando e ler um edital, né? Essa é uma delas, né? Existem outras situações que fazem cair em erro aí no edital, tá? Informações desencontradas, às vezes, né? Até o próprio edital, às vezes, não tá com uma boa redação, né? E pode causar interpretações aí que depois de arrematado pode lhe causar aí algum desconforto, algum prejuízo, né? Ou alguma obrigação que você não contava, né? Com essa situação. Então, tome cuidado. E aí me perguntam também, a gente já tá quase encerrando aqui, tá? Mais uma perguntinha aqui pra gente encerrar, então, falando sobre o edital, tá? Como fazer para ler o edital se eu não tenho como acessar, né? Não tenho acesso a ele na página do leiloeiro, né? Isso já me perguntaram uma vez, como que, eu entrei lá no edital, no leilão, e vi que tem a descrição, tudo certinho, só que eu não encontrei o edital. Não tá lá na página, né? Não tá lá na página do leiloeiro, já não achei, né? O que eu devo fazer? Se não tá lá, para que eu leia esse edital, não tá lá o edital, né? Primeira informação, se o edital não tá lá no site do leiloeiro, né? Porque geralmente você encontra as ofertas em vários leilões que existem por aí. Existem alguns renomados, bem conhecidos, outros nem tanto, né? Mas todos são, a grande maioria, todos são leiloeiros oficiais, né? Porém, a grande maioria não, tem que ser leiloeiros oficiais aqui, né? Eu me refazendo aqui no que eu tô falando, tá? Porém, se você tá indo para um leilão, né? Você viu essa oferta em algum site de um leiloeiro, enfim, você viu essa informação do leiloeiro. E aí você vai buscar o edital e não encontra o edital, né? Aí já desconfie. Se não encontrou o edital, desconfie que pode ser, às vezes, um site falso, uma réplica de um site oficial, enfim, já fique com o pé atrás e desconfie. Tem que estar lá o edital. O site dos leiloeiros, eu acho que eu não consigo lembrar de algum que não estava o edital, né? Ou às vezes pode ter acontecido um erro, tá lá a matrícula, às vezes o leiloeiro na pressa esqueceu, não colocou o edital, mas enfim, desconfie já se não tem esse edital lá no site do leiloeiro. Ligue para esse leiloeiro e pergunte: olha, não estou conseguindo acesso a esse edital, não está aqui na página, você poderia me enviar? Esse leiloeiro, ele deve enviar esse edital, né, de pronto, né? E se caso ele não enviar, não participe do leilão. Lógico, você não deve participar desse tipo de leilão se você não conseguir ter acesso ao edital do leilão, né, na íntegra. Então, não participe, nem pense em qualquer outra possibilidade, né? Se não tem acesso ao edital, não participe ao leilão. Como eu falei, o edital dita as regras. Você não vai participar de um negócio, você não vai adquirir um imóvel, você não vai participar de um negócio importante sem ler o edital e saber quais serão as suas responsabilidades, né? E o que você realmente está arrematando, né? São essas, então, as informações que eu quis trazer para vocês hoje aqui, né? De forma a esclarecer um pouquinho, né, sobre o edital, né? Como que acontece a leitura do edital, né? Deixar mais claro possível essas informações para você, porque a partir que você saiba dessas informações, onde que vão estar, né? Onde que você vai encontrar lá no edital, saber que você vai ter que ler todas essas informações antes de estar participando, né, do efetivamento do dia do leilão, né? Isso vai lhe trazer segurança, né? Isso que vai lhe trazer segurança, saber exatamente qual negócio que você está participando, né? Quais serão as suas obrigações, quais serão as obrigações em contrapartida, né, de quem está realizando aquele leilão, né? É isso que vai lhe trazer segurança aí
na sua arrematação e posteriormente, claro, se você seguir um dos parâmetros é ler o edital, né? E você seguir isso, com certeza vai lhe trazer segurança e posteriormente, você avaliando outros critérios aí que a gente sempre avalia, avaliação de imóvel, enfim, você pode ter, assim, grande êxito e grandes lucros aí na sua arrematação, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído hoje com vocês, com essas informações, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar algum questionamento, alguma dúvida sobre edital, né? Falando hoje só sobre edital. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o que eu falei hoje aqui com vocês, vocês podem deixar seus questionamentos, né? Logo abaixo do vídeo, enfim, vocês podem fazer os seus questionamentos aí, mandar inbox, e aí como vocês acharem melhor, então, sobre o edital, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, né, mais uma vez, e espero vocês no nosso próximo tema, né, do programa do Arremate Descomplicado, tá bom? Até uma próxima oportunidade aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento, né, para dar segurança e lucratividade aí nas suas arrematações. Até uma próxima!